Bom, então essa é a nossa disciplina de introdução à programação em R. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Diego, sou professor do departamento ah, aí desde 2013. Trabalho com R desde a minha graduação, então põe aí desde 2006, 2007, tá? Tenho experiência com mineração de dados, com machine learning, data science e todas essas coisas que estão na modinha agora. Atualmente eu dei uma parada um pouco em programação em R, para me dedicar a outros tipos de plataforma, como as plataformas de BI, tá? Mas ainda é a minha, ainda é a minha linguagem de programação, digamos, nativas, tá? Meu idioma nativo é o R. E mesmo quando faço trabalhos que requerem outras linguagens de programação, ainda assim eu continuo usando o R e tem funcionado muito bem. Não é que o R é melhor do que outras linguagens, como Python, essas coisas todas, mas é só porque é a linguagem que eu gosto, que eu estou familiarizado, tá? Mas é interessante também a gente saber outras linguagens, principalmente hoje o Python. Então, eu vou apresentar o plano de ensino para vocês, o nosso plano de ensino de introdução à programação em R. A nossa carga horária é de 60 horas, sendo que 30 horas é aula teórica e 30 horas aula prática. Tá? Na real, assim, aprender programação teórica é problemático. Tá? Eu não vejo que exista assim, uma aula só teórica de R. Então, as nossas aulas sempre vão ser práticas, sempre eu vou estar usando o R para mostrar como as coisas funcionam e, e a gente vai fazer esse curso 100% prático. Tá? Então, esse é o meu nome completo, Diego da Silva Souza. Esse é o meu e-mail institucional, onde vocês podem me mandar e-mail e falar sobre qualquer assunto relacionado à disciplina. Tá? As nossas aulas são às terças-feiras, de 14 às 16, as aulas teóricas, e às quintas também de 14 às 16, as aulas práticas. O nosso horário de atendimento comigo é terça-feira, no caso hoje, de 18 às 20. Tá? Eu vou mandar no grupo lá de WhatsApp uma sala virtual no Google Classroom e aí vocês podem entrar e tirar suas dúvidas ou fazer perguntas, curiosidades, qualquer coisa que seja, tá? E também nós temos 2 monitores para nos ajudar, que é o Fernando e a Celine, tá? Que eles estão presentes. A Celine Costa, e o Fernando é o rapaz do One Piece aí. Então, eles também têm horários de atendimentos para vocês, tá? Que é diferente do meu horário. Então, eu vou passar aqui o horário do Fernando e da Celine no chat para vocês verem e anotarem, porque isso não está no plano de ensino. Então, é assim, o Fernando, ele vai estar... O Fernando, ele está na terça-feira de 10 ao meio-dia, tá? E a Celine na quinta, das 20 às 22 horas, ok?
Vou já falar sobre isso, Vitória. Tem aqui no plano de ensino o link. Então, assim, o atendimento deles é via. Vocês podem usar o grupo no WhatsApp ou a sala no Google Classroom. E eles também disponibilizaram uma plataforma, uma sala no Discord para esse atendimento de vocês. Tá? Então, vocês podem entrar lá e conversar com eles. Isso, o Fernando colocou aí no chat o link e eu vou colocar depois no grupo e no Google Classroom. Eu fechei o WhatsApp. Mas eu tenho. Vou colocar no Classroom por enquanto. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Então, tem aí o atendimento do Fernando terça-feira, de 10 ao meio-dia, e da Celine de 20 às 22 pelo Discord, tá? Mas vocês podem falar com eles ou comigo por meio da nossa turma do Google Classroom, tá? Quem ainda não acessou, acesse, porque é o canal oficial de comunicação, é essa daqui, tá? Onde eu vou deixar as atividades. Aqui eu sei quem está participando, tá? E eu sei também, a gente pode vou colocar as notas de vocês aqui ou no portal, tá? Já tem 25, já tem 25 pessoas. Então tá, vamos prosseguir. O código da nossa sala no Classroom é esse daqui, tá? Está no plano de ensino. Quem ainda não entrou, entre no Google Classroom. Esse daqui é o meu canal no YouTube. Lá tem todas as. Vou disponibilizar todas as aulas lá. Inclusive, tem aulas de outros cursos sobre outras coisas. Tem um material interessante lá se vocês quiserem fuçar lá e ver alguma coisa. Principalmente, tem coisas como machine learning, tem criação de web applications usando o R e o Shine, tá? Então tem tudo que eu vou produzindo de material, eu vou jogando lá e vocês podem ter acesso a tudo isso. E esse aqui sim é o nosso link no WhatsApp, tá? Do grupo para. Assim, o Classroom é a nossa plataforma de comunicação oficial, mas por uma questão de comodidade, o WhatsApp, para mim, ele é mais fácil de eu me comunicar com vocês, tá? E também eu posso tirar uma dúvida, alguma coisa, alguma informação de imediato, assim, tá? Então, vocês colocando lá no grupo, eu posso responder, ou algum colega pode responder, então fica bem mais fácil a gente se comunicar, mas eu entendo que tem pessoas que não gostam de entrar em grupo de WhatsApp, tá? E eu respeito isso, tá? Então não é obrigatório você entrar no grupo. Todas as informações oficiais que eu for colocar lá no Google Classroom, eu também vou, quer dizer, que eu for colocar no WhatsApp, eu vou colocar no Google Classroom, tá? E eu vou atender da mesma forma os dois. Só que o Google Classroom é mais demorado porque eu não costumo
ficar ativo nele sempre, né? Como é a ferramenta do WhatsApp. Então eu posso estar, sei lá, posso estar de madrugada, eu posso responder alguma coisa no WhatsApp. Agora no Classroom dificilmente eu vou fazer isso. Bom, a ementa do nosso curso é esta, tá? É uma introdução ao ambiente R, tá? Os fundamentos da linguagem, programação usando essa linguagem, manipulação de dados, visualização de dados e interação com outras linguagens de programação. Tá? Eu senti, eu sou, eu trabalho muito com as disciplinas de final de curso e ali multivariada, reconhecimento de padrões e faz um tempo que eu venho sentindo uma dificuldade no nos alunos em relação à estrutura de algoritmos, tá? Então, esse semestre eu decidi voltar a ministrar essa disciplina que eu não ministro desde 2017. Né? Começou a Guerra dos Cachorros. Vou parar aqui. Então, vamos voltar aqui. Então, como eu estava falando, eu senti muita dificuldade nos alunos mais avançados essa falta de uma noção maior de estruturas que são básicas, né, de algoritmos. E aí, então, eu decidi voltar a ministrar esse curso para tentar corrigir essas coisas. Porque antigamente, nos outros cursos, estava focando muito na parte de desenvolvimento de aplicativos e tal, né? Porque era uma forma dos alunos gostarem e atrair um público maior, né, para a estatística, né? Porque o pessoal via os aplicativos e achava legal e queria, sabe, junto com aquela coisa de machine learning, ciência de dados e mineração de dados, o pessoal queria ser, né, aquele estava sonhando bastante com isso, né? Então foi assim que esse curso ele passou muito a ser focado em web aplicações e aí em contrapartida ficou essa deficiência em linguagem, lógica e estrutura de programação. Tá? Então aí eu decidi voltar um pouco, voltar às raízes. Eu vou mostrar, é claro, para vocês um pouco disso, um pouco dessa de como se desenvolve, tá? Quem tiver mais interesse, nós temos grupos no curso, no WhatsApp, onde a gente promove cursos, assim, fora da... Quando eu digo fora, que não é um curso, não é uma disciplina, não é... Às vezes tem cursos de extensão, mas às vezes é só a galera se junta e aí vamos aprender isso, vamos, a gente faz uma conferência dessa e, a gente aprende, né, as coisas novas aí que estão nas coisas atuais. Inclusive lá no meu canal tem algumas aulas dessas, e aí vocês podem assistir, podem participar desses grupos, tá? Depois lá no WhatsApp eu coloco o link e aí vocês podem ficar à vontade, não é obrigatório, mas quem quiser tá aberto as portas, tá? E aqui no conteúdo programático a gente tem o que nós vamos, o conteúdo daquela aula, tá? E ela está especificando quando é uma aula síncrona e assíncrona. Para quem ainda não viu uma aula remota, síncrona é esse tipo de aula que nós estamos tendo agora.
onde eu estou online e vocês online ao mesmo tempo. Tá? Assíncrona não, é que eu gravo uma aula ou passo um exercício, uma leitura para vocês e vocês fazem essa leitura no horário não sincronizado. Tá? Então, essa é a ideia. Síncrona é a sincronização entre professor e aluno, assíncrona é essa não sincronia entre o horário de professor e aluno, tá? Da aula e do horário que vocês estão assistindo. Por um lado, as assíncronas são legais porque você vê o horário que você quer. Em geral, são aulas menores, tá? Não são 2 horas de vídeo, tá? Eu gravo sempre menos. Que aí também para não ficar uma coisa cansativa, né? Eu tiro assim por mim, porque eu não tenho muita paciência de ficar assistindo 2 horas um vídeo, então eu procuro sempre gravar vídeos pequenos, que é para não encher muita paciência. E as aulas síncronas geralmente vão ser as aulas práticas, tá? Que vão ocorrer nas quintas-feiras. Então, nós temos aqui, por exemplo, no dia 6, uma aula prática, que é de criação e manipulação. Tá? Mas isso não quer dizer que nas aulas assíncronas, que tecnicamente aqui é teórica, a gente não vai ver R. A gente vai ver R sempre. A diferença é que na atividade prática a gente vai pegar um trabalho, um exercício real de programação, onde eu tenha que usar uma estratégia de programação para resolver um problema real. Tá? Então, essa é a ideia. Sobre as nossas avaliações, nós já temos uma marcada aqui para o dia 8. Na verdade, eu coloquei assim, muitas avaliações, são 5. Agora o cachorro quer sair do quarto, peraí. Tá, sobre a avaliação. Eu decidi colocar mais de uma, porque aí fica menos conteúdo, tá? Para a gente colocar numa prova só. Então, se eu não me engano, são 5 avaliações parciais, praticamente uma a cada 2 semanas, tá? É quase isso. E tem as datas aqui, tá? Todas as avaliações, elas são assíncronas, tá? Então, significa que nesse intervalo de aula, você não vai fazer a prova nesse intervalo aqui de 2 horas. Todos os trabalhos, todas as provas vão ser trabalhos, tá? Vou colocar exercícios para vocês fazerem, vocês entregam esses exercícios, ou a gente vai fazer o sistema de defesa, né? Você apresenta aqui a solução que você deu para o problema e assim vai, tá? Assim, eu sei que eu já fui aluno, eu sei como é a vida de aluno, tá? Eu sei que às vezes tem outras disciplinas que estão pegando no nosso pé, mas assim, se esforcem ao máximo para resolver por vocês mesmos os exercícios, tá? Porque é legal, porque assim, programação você não aprende se não exercitar. Não basta só ler sobre o assunto, você tem que exercitar, senão você não ganha experiência e aí não consegue desenvolver tão bem, tá? E outra, a linguagem de programação é igual uma linguagem, igual um idioma. Existem, apesar de ter pessoas falando o mesmo idioma, cada uma fala de um jeito, tem sotaques, tem expressões únicas, então isso também é refletido na forma como nós escrevemos um algoritmo. Tá? Então, é quase que improvável
duas pessoas escreverem um código com a mesma coisa. Então, procurem desenvolver a própria linguagem de vocês, e exercitar, tá? Não. Só um instante. Então, o que eu estou tentando dizer é que não procurem as soluções lá no Reddit ou no Stack Overflow, tá? Eu sei que aquilo ajuda muito, é quase impossível a gente não ter um pouquinho do DNA do Stack Overflow em qualquer código que a gente tem, tá? Sempre isso faz parte também de programação, você aprender a procurar soluções com outras pessoas que, que pensaram numa outra lógica para resolver aquele problema que você não está conseguindo e às vezes até otimizar uma coisa que você já conseguiu fazer, tá? Então isso é muito normal dentro de programação, não é considerado cola, tá? É uma coisa bem natural. Eu faço isso no meu dia a dia, diversos programadores fazem isso no dia a dia, então não é um problema, tá? Mas tentem entender o que está sendo escrito por aquela pessoa naquele código e aí imprimam a versão de vocês sobre aquele código, tá? Então aqui tem todo o conteúdo do nosso curso. Percebam que eu coloquei muita coisa relacionada à estrutura de algoritmo, tá? E uma coisa que eu quero aplicar bastante é essa estrutura de algoritmo para estudos de Monte Carlo, que é uma coisa que vocês só vão ver quase no final do curso, que é em estatística computacional, tá? Que é um método de, de integração numérica, tá? Você resolver integrais de forma numérica. E também métodos de convergência que a gente usa muito em inferência estatística para estimação de parâmetros, principalmente quando você trabalha ali dentro da estatística bayesiana ou da estatística não paramétrica, e até mesmo dentro da inferência clássica, você tem alguns recursos que você precisa usar, convergência de algoritmos e tudo mais, então é interessante a gente focar em como eu monto a estrutura de um algoritmo desse tipo, para quando a gente chegar lá no final do curso não ficar pendente, né? Ficar, tá, eu entendi a parte teórica da integração de Monte Carlo, mas como é que eu programo isso, tá? Isso eu vi muitos problemas. Isso também é um problema que reflete em mineração de dados, reflete em machine learning, tá? Que são coisas que são necessárias e o aluno chega lá e não consegue ter a ideia, né, de montar aquela estrutura e resolver aquele problema. Tá? Por exemplo, em machine learning a gente usa métodos para identificar grupos, né, e separar coisas, classificar coisas. Só que nós precisamos testar vários algoritmos, né, vários tipos de algoritmos, várias metodologias. A gente tem metodologia matemática, a gente tem metodologia probabilística, tem metodologias híbridas entre as duas, nós temos metodologias totalmente heurísticas, né, que são de algoritmos de programação, tem algoritmos que também envolvem a parte probabilística e inferencial e até matemática, como redes neurais, suporte vector machine, árvore de decisão, florestas aleatórias, tem diversos algoritmos e todos eles precisam dessas estruturas de, de convergência em Monte Carlo, e aí é interessante a gente aprender aqui. Tá? Outra coisa muito importante é evitar loopings, tá? Que é o grande problema que a gente tem aqui.
muitas vezes a gente pode resolver um problema de um algoritmo gigante com uma expressão algébrica simples, tá? Então, é muito interessante que vocês prestem muita atenção nos cursos de álgebra linear que vocês fazem, e principalmente levem muito a sério mesmo a disciplina Teoria das Matrizes. Teoria das Matrizes é uma disciplina que ninguém dá muito, perdão, não, é uma disciplina que ninguém dá muito crédito para ela, porque só coisa de matemática, a gente nunca vai aplicar, eu nunca usei MMC na vida, né? Vem aquelas conversas fiadas. Mas não, teoria das matrizes, eu diria que é a disciplina base para qualquer programador, tá? Então aprendam bastante teoria das matrizes, porque ela ajuda muito em evitar loopings, tá? Loopings são ciclos de algoritmos e, e esses ciclos, da forma tradicional, das estruturas tradicionais que nós vamos ver, eles tendem, em algumas situações, a serem lentos, que a gente chama de custo computacional. É quando ele é lento e quando ele requer uma quantidade de memória RAM muito grande. Tá? Então, a gente vai ver isso, como é que isso ocorrem esses problemas, né? Principalmente com linguagens de programação de alto nível, que é o R. Tá? Quando eu digo linguagem de programação de alto nível, não é que ela é a melhor de todas, não. É porque, assim, a nomenclatura é linguagem de baixo nível são aquelas linguagens de programação que se comunicam diretamente com a máquina, ou seja, linguagem de máquina. Tá? É aquela que trabalha com 0 e 1 e tudo mais. A linguagem de alto nível, que é o R, o C, o Python e Java, deixa eu ver o que mais, HTML, CSS, todas essas outras linguagens, elas, elas não se comunicam direto com a máquina, né? Elas se comunicam com essas linguagens de baixo nível que, por sua vez, se comunicam com a máquina. Então, por isso que a gente chama de alto nível. E como elas têm esse tradutor intermediário, que são as linguagens de baixo nível, então elas tendem a ser um pouco mais lentas do que as de baixo nível, tá? Então, é muito importante que a gente saiba muita álgebra linear e teoria das matrizes para resolver esses problemas. Inclusive, tem um pacote da NVIDIA, tem para Python, tem para R, onde você usa a GPU das placas de vídeo para fazer operações matemáticas, porque como as placas de vídeo, as placas gráficas, elas trabalham renderizando textura, simulando ambientes físicos reais, né, ali em jogos, em filmes, em computação gráfica, elas são muito boas nessa parte matemática. Elas têm uma biblioteca matemática muito boa. E aí a NVIDIA, ela tem um pacote que na verdade, é uma linguagem de programação para você trabalhar diretamente com as GPUs, que é através da tecnologia CUDA, tá? E, e tem o RCUDA, que você usa para se comunicar direto com as GPUs. E essa, e essa, essa linguagem de programação, essa interface, né, usando as GPUs, ela é puramente algébrica, tá? Ela é puramente feita para operações matriciais, operações vetoriais e tudo mais, tá? Então, sem você conhecer bastante de álgebra e de teoria das matrizes, você não vai muito longe nesse tipo de linguagem. Então, quem tem aí o objetivo, né, de trabalhar com ciência de dados, com essas coisas mais modernas, né, dentro da estatística, coisas mais voltadas para a computação,
inteligência artificial, aprendizado de máquina. É, é, é indiscutível que você deva saber bastante sobre esses tópicos, tá, da matemática. E um outro tópico que nos ajuda bastante, além de evitar esses ciclos, né, são os loopings, usando álgebra, usando as estratégias de computação paralela. Né? Vocês sabem que computadores há sei lá, acho que umas 2 décadas eles já têm essa tecnologia de mais de um núcleo. Né? Atualmente a gente trabalha nos computadores, né, esses mais acessíveis, com 4 núcleos, mas tecnicamente a gente só usa um. E E você pode usar essa estratégia de eu particionar o meu algoritmo em 4 partes e cada um rodar independente em um núcleo desse processador, tá? Isso tem um ganho computacional gigantesco, tá? E quando você trabalha em coisas mais avançadas, por exemplo, quando você for para empresas aí de grande porte, você vai se deparar com servidores de performance aí que tem 30, 60 núcleos de processamento, e aí você pode usar tudo isso sem nenhum problema. E aí, e aí é legal, principalmente para quem trabalha com grandes bases de dados, que são os Big Data, tá? É. Aí a próxima parte que eu coloquei para focar é na manipulação de dados. Só que eu dei um outro nome, que é o nome que hoje é usado na ciência de dados, né? Um termo mais popular, digamos assim, mais de mercado, que é o ETL, que é o Extraction, Transformation e Load, que significa importação, transformação e carregamento de dados. Esse tipo de trabalho são trabalhos muito importantes, principalmente para empresas e instituições que trabalham com Big Data. E, e é uma fase fundamental assim, de qualquer trabalho estatístico, porque é de onde você vai ver e extrair as informações que são interessantes e você vai montar uma base, e essa nova base que é montada, que nós chamamos de Data Mart, é uma base melhor estruturada para você trabalhar com inferência estatística, algoritmos de machine learning e tudo mais, tá? Então, essa parte é uma parte muito pesada, que é equivalente ao que hoje a gente chama de mineração de dados, tá? Então, mineração de dados hoje é chamado de ETL, né? Que é quer dizer, ETL contempla a mineração de dados. Não é só isso, tá? E a gente vai aprender a como fazer esse ETL em cima de dados estruturados e dados não estruturados, isso em um ambiente local, ou seja, com dados que estão disponíveis no computador. E também nós vamos aprender a como trabalhar isso em rede e via web, tá? Como é que eu acesso um banco de dados, como é que eu trabalho com sistemas de repositório em rede, onde eu preciso vasculhar documentos que estão sendo preenchidos por outras pessoas em outros setores da empresa e eu preciso minerar essas informações, concentrar esses dados e gerar estatística a partir disso. Tá? Isso também isso é muito comum em empresas, tá? Nem tudo das empresas está na web, está no servidor, é usado também esse sistema
de rede, de arquivos, tá? Por uma questão de segurança, tá? É, mas também tem aquelas que têm acesso a algumas informações via web, via VPN, tá? E aí a gente vai trabalhar e ver como é que funciona isso, tá bom? A, última, a próxima parte é a de visualização de dados. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque assim é um, é um assunto já muito batido, é muito simples. Eu não quero ficar perdendo muito tempo. Tem centenas de cursos aí e vídeos no YouTube falando sobre isso, tá? Mas o que eu quero focar aqui é como você trabalhar esses ambientes gráficos, tanto no R e em aplicativos de Business Intelligence, que aqui eu vou usar o Power BI. Então, já se adiantem e instalem o Power BI na máquina de vocês. É um software gratuito, tá? Da Microsoft. E a gente vai ver como é que faz essa integração R Power BI, que é a mesma integração que você teria ali com outros softwares de BI, como, por exemplo, o Oracle BI, o, a própria Microsoft Azure, que já é a evolução do Power BI, né? Que já é uma máquina assim, de inteligência artificial muito maior. E, e tem o IBM Watson também. O IBM Watson tem Alexa ali da Amazon. Ainda bem que a minha não respondeu, que eu falei o nome dela. É, tem outras para dispositivos móveis, por exemplo, tem a Bixby da Samsung, tem a Siri da Apple. É, tem diversas plataformas, tá? Eu acho que eu falei todas as principais. É, e aí todas elas têm uma interface, tem uma forma de você trabalhar com R dentro, tá? Python também, então o que vai servir aqui para o R também vai servir para o Python, tá? Então quem sabe Python pode usar o Python lá sem nenhum problema. Eu não uso porque é uma linguagem que eu ainda estou aprendendo, tá? Eu ainda sou noob em relação a Python, tá? Eu não conheço nada, assim, quase nada. E aí essa parte visual a gente vai ver, né, como é que se trabalha dentro desses ambientes. É claro que eu vou mostrar para vocês um tipo de ambiente gráfico que eu gosto bastante, que é muito legal para você trabalhar em times de desenvolvimento de software e projetos, né, de ciência de dados, que é você criar gráficos interativos ou reativos. E aí, esses gráficos, mesmo você fazendo em R, você consegue exportar, colocar dentro de uma estrutura HTML, por exemplo, né? Usando um web service via Java ou até mesmo JSON, acho que até, né, PHP o pessoal consegue fazer isso. E aí, por exemplo, quando você estiver trabalhando com times de desenvolvimento, você não vai trabalhar sozinho no mundo, você consegue criar essas aplicações, né, esses gráficos, e embutir lá nos softwares que estiverem desenvolvendo, nos projetos que você está participando. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de projetos que eu participei, que eu usei esses tipos de estratégia. Eu não precisei desenvolver o software inteiro, apenas um pedaço, e o pessoal colocou lá dentro do software. E é uma coisa muito legal de se aprender. Tá? E assim como a parte gráfica, tem a parte de integração entre as linguagens de front-end e back-end. Back-end são
aplicações, estruturas de dados que o usuário não vê. Front-end é tudo aquilo que o usuário vê. Então, por exemplo, se eu tenho uma tela, essa que vocês estão vendo aqui no Google Meet, isso daqui é o nosso front-end, tá? O que vocês estão observando aqui. Por trás disso, por trás dessa estrutura HTML aqui, que a gente está vendo, aqui eu não vou ter, mas aqui dá para mostrar. Então, por fora tem isso daqui rodando, tá? Tem uma estrutura de linguagem, ela está se comunicando com outras linguagens, com bancos de dados, usando outras linguagens, por exemplo, isso aqui é HTML, mas eu tenho aqui CSS, ele chama, que a gente chama de jobs, né, que são algoritmos específicos para fazer um determinado trabalho em Java e tudo mais. Então, isso daí é o back-end. Tá? Então, o R ele é uma ferramenta muito boa para fazer a comunicação back-end e front-end. Ele também é uma ótima linguagem de programação para back-end. Então, a gente vai aprender como trabalhar o R em back-end e essa integração que ele faz com o front-end, que as aplicações que fazem a integração entre o back-end e o front-end são chamadas de APIs, que é esse termo aqui. Tá? Então, essas APIs elas fazem a comunicação entre o back-end e o front-end. Nesse caso aqui, a gente vai focar em uma integração com banco de dados. Né? Então, o R acessando um banco de dados, manipulando os dados e devolvendo isso para um HTML, para algum outro tipo de linguagem de programação. Hoje em dia, o que está muito na moda para se criar o front-end, que é essa parte que a gente vê, é o React, que é uma IDE, um framework, na verdade, para se trabalhar ali com Bootstrap, que é um pacote entre HTML, CSS, JavaScript e JSON, tá? Que é o Java para se trabalhar com essas aplicações de web service. E esse framework, que é o React, que é usado por muitos times de desenvolvimento, ele tem uma integração muito natural com o R. Então, é muito legal de se trabalhar com isso. Tá? E eu vou mostrar alguns exemplos que eu já fiz, eu já participei de exemplos reais, tá? Que tiveram esses tipos de aplicação. E por último, a gente vai ver um pouquinho do... Eu não coloquei aqui. Não, acho que eu chutei o Shine fora, mas tá bom. Eu tirei o Shine, que era para a gente falar sobre esse daqui, ó, que é a parte que eu acho que é mais interessante e é a mais necessária para vocês no futuro como profissionais. É como eu trabalho, como eu, estatística, que sabe programar, né, que é um cientista de dados, vou trabalhar com um time de desenvolvimento, seja no desenvolvimento de projetos de software, seja no desenvolvimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento, que é onde a ciência de dados atua, né? Que é dentro das empresas a gente trabalha nos setores de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é onde nós fazemos de verdade o diferencial ali. Então, a gente vai trabalhar com pessoas de ciência da computação, de engenharia, e como é que a gente aprende a trabalhar com esses times,
como é que a gente aprende a liderar esses times, tá? E como é que a gente constrói um sistema de trabalho e de desenvolvimento para criar todas essas linhas de um projeto, que é o back-end, front-end e os APIs. Tá? Vou mostrar para vocês algumas coisas básicas de desenvolvimento ágil, que tem vários tipos, o que eu sei, assim, mas não sou certificado, tá? Mas eu conheço bastante sobre essa metodologia, que é o Scrum, mas existe certificação e eu sugiro que vocês procurem e façam ela por aí. Tem nesses cursos online, porque é uma coisa muito exigida hoje no mercado de trabalho, que é você ser Scrum Master, tá? Que é essa palavra que está aqui. O Scrum é uma metodologia de desenvolvimento ágil, tá? Que ajuda você a gerenciar times de desenvolvimento e assim e, e ajuda você a numa atividade que é chamada de Project Manager, que é o gerente de projetos, tá? Gerente de projetos é diferente de um gerente um gerente um gerente da instituição, da empresa, ele não tem esse cargo gerencial, né? Na verdade é uma atividade que você tem e nos times de desenvolvimento, em geral, esse Project Manager ele tende a ser rotativo. Então, mesmo que você esteja trabalhando num local onde tenham pessoas que já tenham maior experiência com isso, fatalmente um dia você vai ser escolhido para ser Project Manager ou um PO, que é um Project Owner, e você tem que saber trabalhar você tem que saber trabalhar com esses atores, tá? E, esse é o nosso cronograma que a gente vai desenvolver. Bom, todas as nossas aulas síncronas vão ser via Google Meets. Se eu conseguir deixar a plataforma mais fácil de funcionar, a gente pode também usar o Twitch ou o Zoom, tá? Eu não gosto muito do Zoom, mas a gente pode tentar a Twitch, porque a Twitch eu nunca tive problemas, assim. Ele é bem leve, é bem rápido, não tem uma latência, um lag muito grande, não é uma diferença entre o que eu estou falando e o que vocês estão ouvindo. Eu só tenho que criar o meu canal lá. Eu tenho um canal, mas é de games, essas coisas, não serve para isso que a gente vai fazer. E as aulas assíncronas, elas vão ser os vídeos que eu vou gravar e vou deixar no meu canal no YouTube, tá? Eu vou sempre avisar nos grupos. Assim, não necessariamente quando chegar às 14 horas de toda terça e toda quinta vai estar o vídeo lá disponível. Às vezes eu vou colocar isso no final de semana, antes, ou eu posso passar um dia depois, porque essa vida de gravar aula é bem complicada, tá? Então, às vezes eu tenho problema com energia, com internet. A internet aqui de casa ela é muito boa, mas são muitas pessoas conectadas, né, aqui em casa. Os meus pais só assistem coisas em 4K, então derruba a nossa internet aqui, a gente não consegue trabalhar. E eu estou pensando em pegar um link para mim, mas um link só para mim, mas vai pesar no bolso, mas eu vou pensar na situação. Ah, então, então não fiquem, professor, já é 2 horas, cadê a aula, não sei o que, não sei o que. Não, às vezes eu posso passar 1, 2, 3 dias, vou colocar isso no final de semana, até porque o horário que eu costumo gravar é de madrugada, porque, como eu falei para vocês, tem o problema dos cachorros aqui na frente de casa, tem os meus cachorros,
E eu ainda tenho um problema maior, que é, às vezes, o meu vizinho resolve fazer baile funk no meio do final de semana, no meio da semana, tá? Durante a, o período passado de ensino remoto, numa quarta-feira, assim, eu estava numa aula que era de 4 às 6, deu umas 5 horas, começou o batidão aí, eu tive que encerrar a aula porque não tinha condições. Aí encerrei a aula e fui lá pro vizinho, brincadeira, foi não. Eu morro de raiva disso. Não, não é nem um carro de som, é na casa mesmo. Mas eu tenho uns vizinhos festeiros, né, que durante a pandemia, nossa, parecia que ninguém estava em pandemia, era festa direto, churrascão, foi onda. Então tá, então por isso pode haver esses tipos de atraso nas aulas, tá? Então, mas não fiquem preocupados em relação a isso. Não, já pensei em todo. Vou parar aqui a gravação. Então, voltando aqui à gravação. Então, esses daqui são os nossos canais de comunicação. E aqui sim, tem todas as informações que vocês precisam para falar comigo, falar com os monitores. Tá? Aqui o link do canal no YouTube, o link do WhatsApp, tá, Vitória? Você pode entrar por aí. E a minha pasta do Google Drive. Isso daqui é importante mostrar para vocês. Quando vocês clicarem nesse link, vai aparecer essa pasta no Google Drive, tá? Aqui estão todos os documentos que eu já criei na vida em relação aos cursos ministrados dentro da universidade. Então, olha aqui, tem coisa de 2013, de quando eu entrei até hoje, tá? Tem videoaulas, tem as coisas no meu canal, tem palestra, tem mini cursos jogados por aí, tá? E aí vocês podem olhar, por exemplo, vocês podem entrar aqui em 2017, eu tenho as aulas aqui ó, de introdução à programação em R, tem atividades, tem provas antigas, tá? E o que vocês quiserem fuçar aí, podem ficar à vontade. Vocês têm um plano de ensino antigo, vocês podem pegar e ver a diferença pro novo, é muita diferença. Mas o que interessa é aqui, ó, disciplinas 2020, 2021, na verdade está errado, eu coloquei errado, é 2020/1, tá? Eu coloquei 2021, mas é 2020, depois eu vou consertar. E aí tem aqui ó, a disciplina de introdução à programação em R, para quem também faz mineração de dados, está aqui também. Então, vocês vão clicar aqui e vocês têm acesso ao plano de ensino, tá? Esse mesmo plano de ensino que eu estava mostrando para vocês. E todo o material, atividades e coisas, tudo eu vou jogar aí e vocês vão ter acesso a esses arquivos, tá bom? Bom, sobre as nossas avaliações, eu já comentei um pouco, são 5 avaliações parciais, que vão ser trabalhos, tá? Eles podem ser feitos em grupo ou individual, isso para mim tanto faz. Vocês podem querer fazer em grupo ou fazer individualmente, eu não me importo, tá? Mas se forem fazer em grupo, façam no máximo em dupla, tá? Um grupo de 2 pessoas. Ou você pode fazer individualmente, tá bom? A não ser que seja um trabalho muito grande, aí eu vou falar para vocês, olha, como vai ser o último, né? Que vai ser, como a gente vai trabalhar essa coisa de time, de desenvolvimento, então eu vou
criar um grupo maior, de pelo menos uns 5 a 6 pessoas, e aí vocês trabalham dentro desse grupo, tá? Essa atividade. Mas se você quiser fazer tudo sozinho também, eu não me importo, tá? Eu sei que tem gente que não gosta de trabalhar em grupo. Eu era assim durante a graduação, então eu não vou impedir quem quiser trabalhar sozinho. As notas vocês já sabem como funcionam. Quem tiver a média parcial acima de 8 passa, é aprovado diretamente. Quem tiver abaixo de 8 vai fazer a prova final, né? E aí vale essa conta aqui para se fazer a média final, tá? Aqui está explicando tudo direitinho, a resolução do CONCEP. Essas são as nossas referências básicas, tá? Eu gosto muito desse livro aqui, mas eu tenho outros livros que eu também gosto. Não, esse daqui, esse livro é muito bom. A Arte de Programar em R. Tem um outro livro que eu acho fantástico, mas ele é uma leitura muito pesada, assim, que é o nome é engraçado, mas é um excelente livro, tá? É R Inferno, que é o inferno do R, né? Que é justamente o autor que tem raiva do R. Mas, na verdade, ele só faz uma brincadeira, mas é um livro excelente, assim, com uma profundidade em cima do tema que eu ainda não vi em nenhum outro livro, tá? Então, é um livro fantástico. E, além disso, ele é um livro gratuito, tá? Ele é um livro que você acha aí na internet, ele é grátis para baixar. Não é ilegal baixá-lo na internet. Inclusive, se eu não me engano, a arte da programação em R também ele é gratuito. Tem muitos livros gratuitos de R. E esses livros eu coloco lá na pasta para vocês, tá bom? Coloco também. Todos os livros que eu tiver, eu coloco lá na pasta. E aí vocês vão ter acesso, tá bom? Inclusive material meu que eu já escrevi, eu posso colocar lá também. E é isso. Esse é o nosso plano de ensino.